pra gente o que é taquigrafia e para que é utilizada. Pois não, taquigrafia é um sistema de escrita que se faz na mesma velocidade com que se fala. A gente fala, como nós estamos falando aqui, mais ou menos a 120 palavras por minuto. E a taquigrafia pode acompanhar até mais do que isso. Já tem ido oradores até 160 palavras por minuto. Mas o normal é 120 para se fazer um bom acompanhamento correto e completo. Então é uma ferramenta utilizada por pretensos escritores, né? Ou por políticos e oradores. De modo geral, que se dirigiam à massa e precisavam de ter guardado o assunto de que eles trataram na hora, né? Coisas importantes, por sempre foram políticos que passaram a história através da oração, através do verbo. Era tudo mais ou menos resumido depois da oração. Com isso ele foi feito imediatamente, em conjunto, e traduzido depois naturalmente. O senhor agora vai lançar um livro, né, até o final do ano, A Tomada de Brasília. Tomada de Brasília. Você pode falar sobre esse trabalho? Pois não. A transferência nossa, nós chegando assim, em grandes grupos, ou por avião, ou com as nossas mudanças, foi como que uma tomada estratégica militar de uma cidade. Nós chegamos muito, havia muito operários, muita gente trabalhando, vindo do Nordeste, os candangos e tal. Mas a grande massa chegou quando ele disse, vamos inaugurar dia 21, e aí começamos a ter que ir. Os desbravadores. Então eu chamo a isso, principalmente do Poder Legislativo, onde eu trabalhava, dos funcionários, etc., e dos outros poderes, chegou como se fosse tomar militarmente uma cidade. Nós chegamos assim, para ocupar um lugar determinado, já marcado aqui no Palácio Tiradentes, pela Nova Capa, Israel Pinheiro e outros, tudo determinado para onde íamos, já aqui no Rio, não fomos escolher lá não. E aí tomamos Brasília, com todo aquele sacrifício que nos foi imposto, como eu disse, com prejuízos pessoais, prejuízos até financeiros muito grandes, mas tudo isso... Mais custos ou mais benefícios? O benefício que nós tivemos logo, foi por isso que eu digo, uma porção de medidas foram tomadas pelo Juscelino. Uma delas foi pagar em dobro. Pagou em dobro ao funcionalismo, quer dizer, já levávamos isso de vantagem, além de ter uma casa para morar já determinada, não acabada, mas já determinada. Então isso ajudou, nos primeiros 2 anos, ajudou muito a que o povo começasse a aceitar essa grande transferência que foi a Brasília para o Planalto Central. Eu fui parar na Câmara porque eu sempre quis ser taquígrafo. Eu, aos 17 anos, encontrei uma pessoa que tinha trabalhado no Senado e que sabia taquigrafia, tinha um método que tinha criado, e eu fiquei muito animado com aquilo e achei que aquela ia ser a minha carreira, e foi. Eu passei a ser taquígrafo do Parlamento. Trabalhei na Assembleia do Estado do Rio, trabalhei na Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, e depois fiz um concurso e fui parar na Câmara Federal do Palácio Tiradentes. Em que ano isso? No ano de 1950, que eu fui para a Câmara Federal. Eu tinha trabalhado desde que o Brasil se redemocratizou com a morte do Getúlio. A partir de 45, as câmaras começaram a abrir e os oradores começaram a chegar e os taquígrafos também. Eu cheguei então a isso. A Câmara, depois de passar por essas assembleias, cheguei à Câmara Federal em 50. Passei esse período de 10 anos na Câmara Federal e praticamente completei a minha carreira. Eu entrei como taquígrafo, cafico N, cafico O e tal, passei a taquígrafo revisor, e quando era taquígrafo revisor, nós fomos para Brasília. O senhor participava então de todos os discursos presidenciais? Presidenciais, principalmente, os discursos daquela fase quente da política brasileira, que foi justamente nesse período de 50 a 54, quando o Getúlio morreu, se suicidou. Toda aquela discussão, a vida no país, que se concentrava na Câmara, eu acompanhei pelo lápis. Nossa. E como foi essa experiência? Tem alguma experiência que o senhor queira relatar, assim, de algum presidente, de alguma vivência que o senhor teve? O presidente mesmo da República, a gente só tinha conhecimento, ou quando era o taquígrafo da Câmara contratado para ir fazer,
esse trabalho, e eu só fiz isso com o Castelo Branco. Quando ele foi à Câmara, eu fui taquigrafar em pé lá na sala do deputado José Bonifácio, que era o secretário, presidente. Mas o conhecimento que a gente tinha mais era das tertúlias políticas entre a oposição. Havia realmente apenas duas facções políticas no Brasil. Era a oposição e o governo, a UDN e o PSD, o resto e tal. Então, os debates políticos foram muito ferventes na Câmara, até que chegou o Juscelino e resolveu, com aquela pertinácia, transferir não o legislativo, o governo, o país, a sede do país, para o centro do Brasil, que era o Planalto. Falando nisso, qual a sua opinião pessoal sobre essa transferência do governo para Brasília? A primeira experiência, que foi no fim de 59, quando o Juscelino começou a trabalhar nisso, em 1957. E ele trabalhou daquela forma, sabendo até onde ele ia, e a gente não sabia que ele ia até lá. Era uma surpresa aquilo que estava acontecendo, principalmente na Câmara. E quando foi chegando a hora mesmo da transferência, as repartições, principalmente a Câmara, foi se esvaziando diante de nós, diante dos nossos olhos. Os móveis foram sendo transferidos, de repente dizem, não tem mais Câmara agora, vai ser a mudança para Brasília. De repente? Foi isso que aconteceu conosco. E eu não acreditava, eu era um dos que não acreditavam na possibilidade da realização desse sonho dele. Até que eu fui visitar as obras, a convite dele mesmo. Ele convidou alguns deputados, funcionários e tal, e vi o início da obra lá. Comecei a achar que, afinal, ia sair uma cidade dali. Mas ainda assim, eu sei que o negócio era tão difícil de se entrosar, você levar toda uma estrutura política, assim repentinamente para outra distância, quase 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros e pouco, era difícil, mas foi possível e ele fez. E consequência política, você acha que teve alguma? Eu vou lhe dizer, inicialmente, quando eu era jovem, eu ainda sou mais ou menos jovem, mas quando eu era jovem eu era da oposição. Eu era da oposição, eu não podia ser membro da oposição efetivamente, porque eu trabalhava numa casa de parlamento, mas eu era oposição. Eu gostava dos discursos dos grandes oposicionistas da Câmara, que eram da UDN, por acaso havia alguns que não eram da UDN, mas até o Lemar Balieiro, aquela gente toda que vivia no plenário se opondo ao governo. Primeiro ao governo Vargas, até que ele se foi deposto, com a grande atividade política de Carlos Lacerda, e depois com os outros governos que vieram em sequência. Foi isso que aconteceu. Então, a nossa transferência foi um susto, porque, em primeiro lugar, mesmo os que acreditavam, não admitiam aquela possibilidade de você, de repente, pegar uma mala e com a sua família, com tudo, para o centro do Brasil, né, o altiplano brasileiro. Mas isso foi, nós chegamos lá, então tem a outra história, que é a nossa chegada ao terreno inóspito, poeirento, semideserto, e em grande função de construção. Tudo se construindo. O barulho das britadeiras, tudo a gente ouvia de noite. Eu entrei para um apartamento que ainda não estava pronto. Quando eu acordava, o empregado estava dentro do meu apartamento, raspando taco, botando luz e tal. Isso foi o início do Brasil. Mas o Juscelino, espertamente, ele verificou que primeiro devia de haver o parlamento funcionando e mandando a voz para o Brasil e para o mundo inteiro. A voz do Brasil, do parlamento brasileiro, começou a funcionar em 60. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Não havia luz às vezes, a gente tinha um trabalho difícil de fazer, diferente do que era do Rio de Janeiro,
mas saía a voz política brasileira de Brasília, dos microfones, dos alto-falantes de Brasília. Isso foi realmente o que ajudou muito o desenvolvimento de Brasília, porque isso era uma espécie de uma propaganda. Estava funcionando, estava vivo. O Plano Plurianual estava vivo e aí vivendo. E por causa disso ele ficou vivo mesmo. E como foi trabalhar durante a ditadura? Havia alguma espécie de fiscalização no trabalho de vocês? No meu caso, quando foi a ditadura mesmo, eu já estava num posto mais avançado, eu já era diretor. Então houve um período em que havia, eu não sei até onde eu posso chegar, havia um controle. Dos discursos, os discursos eram todos mandados para o palácio e tal, uma cópia muito secretamente, ninguém se mexia, os jornalistas tiravam as cópias também lá na minha repartição para os seus jornais, né, para as suas sessões, e também saía uma outra placa assim, discretamente. Ah, sem tudo? Discretamente. Mas houve um período de censura maior, quando fecharam a Câmara. Quando fecharam a Câmara, eu estava até lá no Parlamento, quando chegaram os policiais o pessoal do Exército para fechar a Câmara, aí foi fechado mesmo. Mas a sessão em que a Câmara funcionou sem poder, sem ter retransmissão para fora, eu tenho todas essas sessões, elas foram todas taquigrafadas e guardadas comigo na época. Depois o doutor Adalto, que era o presidente, mandou para o Museu de Imagem do Som, eu acho, e aqui está guardado assim. Eram as sessões em que não era proibida a retransmissão. Eles proibiram a retransmissão. Mas foi feita a sessão com taquigrafia, acompanhamento direto, revisão e tudo mais. Só não foi impresso. Não foi divulgado. Ele foi nem divulgado, nem impresso depois. Para ser um bom orador, o que você acha que precisa? Para ser um bom político? Na época,